Carta do Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Eu quero pedir licença, sim, porque eu fiz um estudo nesse texto aqui numa quinta-feira. Todas as quintas-feiras. A gente tem um tempo de estudo bíblico, então é um período que eu não prego, eu faço um estudo bíblico. Então eu fiz um estudo bíblico nesse texto há, sei lá, uns 2, 3 meses mais ou menos. E não vou repetir o estudo, mas muito das coisas que eu usei naquele contexto, numa quinta-feira aqui, eu vou usar agora. Mas a grande questão é que nós estamos tratando, e por conta dos 500 anos da Reforma Protestante, de 31 de outubro de 1517, nós estamos tratando desse tema nessa série, Reforma Protestante, 500 anos, ela ainda continua. Então nós estamos tratando desses 5 pilares da Reforma: sola Escritura, só Cristo, só a graça, só fé e só a Deus glória. Então a gente está trabalhando esses temas. Na semana passada eu gastei um tempo com vocês em 2 de Timóteo, no capítulo 3, do 14 ao 17, a gente falou sobre só a Escritura. E hoje o meu desafio é, no período que eu tenho aqui, nos minutos que me restam, conversar com vocês sobre só Cristo. E é um tema bom, porque quando os reformadores trazem esse tema só Cristo à tona, o pano de fundo, o que está acontecendo naquele momento lá na sociedade medieval, é que não só Jesus era o mediador entre Deus e os homens. E a palavra mediador não só Jesus era aquele que levava os homens até Deus, mas naquele contexto a igreja era medianeira. Eles acreditavam que a igreja também era mediadora entre Deus e os homens. Ou a igreja podia levar os homens até Deus. Ou o sacerdote ou o sacerdócio poderia levar alguém até Deus. Os santos, com uma certa veemência em Maria, poderiam levar alguém até Deus, poderiam levar orações, poderiam levar a pessoa a ter o contato com o Criador. E em reação a essas propostas de Maria ser intercessora, de santos serem intercessores, do Papa ou qualquer sacerdote ser intercessor, da igreja ser uma mediadora entre um crente e Deus, os reformadores trazem à tona um tema que é só Cristo, só Jesus, e ninguém mais pode salvar alguém. Ninguém mais, não há, como Lucas diz em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro. Porque em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos, senão no nome de Jesus. Então, só Cristo é essa a ideia. E aí, imaginem vocês, o meu desafio hoje, aqui, 500 anos depois, conversar com vocês e tentar refletir se, naquele contexto eles diziam Cristo e a igreja, Cristo e o Papa, Cristo e o sacerdote, Cristo e Maria, Cristo e os santos. Será que hoje existe Cristo e alguma coisa? Será que hoje, ainda hoje, a gente precisa de alguma outra coisa além de Cristo? Será que nas nossas igrejas a gente está aprendendo uma doutrina que nos leve única e exclusivamente a Cristo? Será que precisamos de alguma coisa a mais além dele? Então, como o texto é grande, que eu tenho que ler, como eu vou fazer com vocês? Deixa eu só combinar logo. Carta do Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. O tema da minha exposição vai do verso 8 ao verso 23. Então, como eu não vou ler 20 versos de uma vez aqui, senão a gente vai dormir, eu vou lendo e expondo, porque separei o texto em 4 blocos, tá? Que aí fica mais fácil e eu vou tentar ir trabalhando ponto por ponto e tentando aplicar com vocês, tá bom? Então, vamos lá, eu queria deixar uma dica para vocês, esse é o texto que a gente vai trabalhar, eu queria deixar essa dica para vocês, dos livros que você não pode morrer sem ler.
esse é um deles. Não deixe de ler mesmo, tá? Não deixe de ler a Nossa Suficiência em Cristo, do John MacArthur. John MacArthur é um pastor reformado, americano, e muito do que eu vou falar aqui está ali. O dia que você pegar, vai lá na editora, compra o livro, você fala assim, então o pastor copiou. Não, é porque eu não sou original mesmo, tá? O original era só Adão. Então você pode pegar lá, esse livro vale a pena ser lido, muito, porque eu acho que essa mensagem ela é importante para nós hoje. Só Cristo. Vamos lá? Vamos começar então? Já falamos demais? O que é que está acontecendo em Colossos? Colossos tem um problema que não existe em lugar nenhum no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Colossos tem um problema que é sui generis. Porque se você pega nas 7 cartas que João vai endereçar ao Apocalipse, o problema é a doutrina dos nicolaítas, que é uma espécie de doutrina carnal. Você vai ver algum problema com a questão de a primeira motivação ter acabado. Ok. Quando você chega aos Gálatas, o problema da carta aos Gálatas e da igreja dos Gálatas, por exemplo, é legalismo. Agora, se você chega aos Coríntios e aos Filipenses, o problema é um problema de relacionamento. Agora, em Colossos há algo que os escritores chamam de a heresia de Colossos, que não há em lugar nenhum, a não ser nesse lugar. E é uma coisa tão absurda que eu não tenho nem como dizer para vocês o que é. Eu não tenho em uma palavra, eu não consigo sintetizar o que é a heresia de Colossos. Aí você diz assim, mas por que, pastor? Porque a heresia de Colossos, preste bem atenção e anota aí, tá? A heresia de Colossos é uma mistura de 4 coisas. Primeiro, o gnosticismo. O que é isso? Os caras de dentro da igreja ouviram a palavra a partir de Epáfras. Paulo nunca foi à igreja de Colossos. Epáfras, possivelmente um discípulo de Paulo, prega o evangelho e o pessoal de Colossos se converte. Aí o que começa a acontecer? Parece que um grupo dentro da igreja, depois de algum tempo, começa a dizer que é necessário ter uma revelação especial. Algumas pessoas especiais precisam ter uma revelação especial, de um conhecimento especial, anotem isso, que nem mesmo os apóstolos tiveram. Nem Pedro, nem o Paulo, nem o Tiago, nem o João, nenhum deles. Parece que tem uma espécie de revelação que ninguém sabia, a não ser aquelas pessoas. Um conhecimento que levava a mentalidade a algo especial. Para que você mantivesse isso, para que você mantivesse esse conhecimento, você tinha que cumprir a lei de Moisés de uma maneira tão assombrosa que você tinha que observar 3 coisas. Primeiro, o calendário judaico. Então, você tinha que cumprir todas as festas, tabernáculos, Páscoa, colheita, e você tinha que respeitar os sábados, e você tinha que se circuncidar, porque não adiantava só ter Jesus. Então, era um conhecimento que te levava a um cumprimento estrito da lei. Mas não só isso, porque a ideia é que entre Deus e os homens existia uma coisa que eles chamavam de pleroma. E nesse pleroma, presta atenção, hein, não cai aí não, ficava uma espécie de anjo, e esses anjos é quem levavam as coisas que a gente falava e trazia o que Deus falava. Tá difícil aí, irmã? Calma. Agora você imagina para eu estudar isso. E isso está em Colossos. Imagina ser crente em Colossos. E como é que você tinha que ser? Um estrito asceta. O que é isso? Tinha que fazer jejum demais, tinha que fazer oração demais, não podia isso, não podia aquilo, não podia nada. Então, essas pessoas eram vistas como os espirituais. Aqueles que nada podiam, cumpriam a lei estritamente, recebiam uma revelação de Deus especial, mediada por uma espécie de anjo, que ninguém sabia quem era. E é isso que Paulo está tratando na carta de Colossos. É esse o contexto. E aí, ele vai ser simplesmente, eu já preciso ir direto, Paulo vai responder essa heresia com uma afirmação. Qual? Só Cristo.
Como? Ele vai dizer, em primeiro lugar, que Cristo é maior do que a filosofia. Acompanhem que eu vou explicando para você e a gente vai aplicando. Pode ser? Primeiro, Paulo vai dizer que Cristo é maior do que a filosofia. Olha, cuidado. Olha para a Bíblia e me esquece agora, que eu já falei demais. A palavra cuidado é impressionante porque Paulo não está dizendo, prestem atenção. Paulo está dizendo, cuidado aqui é enxergue com os olhos da sua mente. É literalmente isso. Paulo está dizendo, pensem um pouco, raciocinem um pouco. É isso que ele está dizendo. E o que ele vai dizer para que os crentes raciocinem? Ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo quer dizer que Cristo é maior do que a filosofia, Cristo é maior do que esse ensino louco que eles têm. E como é que ele responde isso? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, e é interessante porque ele diz, prestem atenção, a palavra enredar aqui é interessante. Cuidado para ninguém raptar vocês. Cuidado para ninguém raptar a mente de vocês. Por quê? Porque esses caras têm um ensino, olha o que eles dizem, o que ele diz no verso 8, esses caras têm um ensino, e essa palavra vã é vazia. Esses caras têm um ensino vazio. E que ensino vazio é esse? É a tradição oral dos judeus. Esses caras começam a falar um monte de coisa, e esse negócio parece que é bonito. Isso parece que é legal. Parece uma filosofia bacana, mas qual é o problema disso? Ele diz, então, esse negócio não leva vocês a lugar nenhum. Ele termina no verso 8 dizendo, isso vai levar, ele chama isso de rudimentos do mundo. A palavra rudimentos do mundo é uma fila de jardim da infância. O que Paulo quer dizer? Gente, cuidado. Abram os olhos de vocês. Às vezes algumas pessoas começam a falar coisas extremamente bonitas, elas são legais, e aí parece que vocês começam a crescer e aprender coisas novas, e parece que vocês estão aprendendo coisas novíssimas e muito espirituais. Qual é o problema? Isso nada passa de uma fila no jardim da infância. Vocês acham que estão sabendo coisa demais, mas na verdade, vocês não estão sabendo nada. Vocês estão tendo todo o conhecimento, mas vocês na verdade não estão aprendendo nada. Por que isso, gente? De onde esse cara está tirando esse negócio? Eu fico me perguntando que tipo de conhecimento nós precisamos, por exemplo, para sermos crentes? Que tipo de conhecimento a gente precisa para isso? Meus irmãos, às vezes nós recebemos tantas informações, às vezes nós recebemos a gente recebe tanta carga de informação, às vezes mesmo da igreja, às vezes fora dela. E sabe o que eu acho engraçado? Às vezes a gente esquece que o evangelho é uma coisa muito palpável e o evangelho é uma coisa muito simples. Eu me lembro, e não foi tantas vezes, não foi poucas vezes, como algumas pessoas, às vezes a gente em alguns círculos de oração, às vezes a gente em alguns momentos, aí parece que teve uma época que todo mundo queria ter uma palavra de Deus. Todo mundo queria ter uma palavra de Deus. Mas o que eu acho engraçado é que eu não vi essas pessoas que queriam ter uma palavra de Deus, procurando Deus na Bíblia. Procurando Deus aonde Ele se revela. Me parece que o que a gente quer é uma palavra de Deus como se fosse algo espiritual, como se viesse algo novo, como se viesse alguma coisa diferente. Me parece que os crentes estão, de maneira geral, a fim de sentirem simplesmente emoções, sentirem simplesmente arrepios. E eu acho engraçado é que assim, o que Paulo está dizendo com isso? Você sabe o que esse monte de coisa é? Nada. Isso é colocar vocês na fila do jardim da infância.
Porque sabe o que realmente interessa e precisa? Ele diz isso, olha, o que realmente precisa, ele diz, verso 9, nele reside toda a plenitude da divindade. O que você precisa saber de Deus? Você tem que olhar para Jesus. O que você precisa conhecer de Deus? Está revelado em Jesus. O que você precisa caminhar, para caminhar com Deus, o que você precisa? Está em Jesus. E em lugar nenhum mais. E eu acho isso interessante, porque ele vai dizer assim, literalmente, Jesus é tão suficiente, mas tão suficiente, que olha o que ele diz no verso 10. Vocês estão aperfeiçoados. E eu acho que a palavra perfeição aqui, aperfeiçoado, ela é interessantíssima, porque ela quer dizer assim, gente, vocês não precisam de mais nada. Para a salvação de vocês, vocês já têm tudo. Vocês já têm Jesus. E a ideia aqui não é assim, vocês podem fazer alguma coisa para serem melhores. Vocês podem fazer alguma coisa para agradar a Deus mais. No que tange a salvação de vocês, vocês podem fazer alguma coisa para melhorar. Ele diz, não, vocês já foram aperfeiçoados. Jesus é completamente suficiente e não é necessidade de mais nada. E aqui eu acho bacana quando ele diz assim, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, não há espírito nenhum que nos leva até Deus, não há anjo nenhum que nos leva até Deus, nem nos traz nada, não há pastor nenhum, nem profeta nenhum que nos leve a lugar nenhum, e a ninguém. O que a Escritura vai defender para nós é que só Jesus vai fazer isso. Só Jesus é suficiente para fazer isso. Porque em Jesus vocês foram completamente aperfeiçoados. Eu acho isso aqui bonito porque essa ideia é o seguinte, gente. Nós somos tão aperfeiçoados que a obra da salvação está completa em vocês. Aqueles que creram em Jesus, a obra da salvação está completada, não tem mais nada para fazer. Então, o que mais a gente quer? O que não há de suficiente nisso? Mas eu continuo, porque percebe que agora ele vai tratar um outro argumento, deixa eu passar aqui, porque eu já falei. Ele vai tratar um outro argumento curioso aqui, que agora Jesus vai ser maior do que o legalismo. Olha o verso 11. Parece que tem que ter um cumprimento das leis grandioso. Ele vai dizer, nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Esses caras estavam dizendo que para você ser salvo, você precisava de Cristo e você também precisava se circuncidar. Circuncisão é aquilo que se fazia no órgão sexual masculino. Então eles diziam, não basta só Jesus, você também precisa se circuncidar. E aí eu acho engraçado que Paulo vai dizer assim, então gente, olha o que ele vai dizer. Vocês já foram circuncidados, não por intermédio de mãos. A ideia das mãos aqui é porque os rabinos, que era quem circuncidavam as crianças, eles tinham uma unha grande, e normalmente eles deixavam essa unha crescer e vinham no órgão sexual do menino quando ele tinha alguns dias de vida e puxava e circuncidava o garoto. Era essa a ideia aqui. Paulo está dizendo, não, vocês não vão ser circuncidados por mão de ninguém. E que circuncisão é essa? Ele vai dizer, vocês foram sepultados com Jesus. Eu acho engraçado porque no Antigo Testamento, o que é a circuncisão? A circuncisão é simplesmente o que apontava para a conversão no Novo Testamento. A conversão é maior do que a circuncisão. A marca que nós temos de Cristo, ou que nós tínhamos no Antigo Testamento, que era marcado no corpo, no Novo Testamento, é a conversão que nós temos. Ele está dizendo, vocês querem marcar o corpo de vocês e trazer alguma coisa no corpo de vocês, mas prestem atenção. Quando ele morreu e quando ele ressuscitou, vocês já nasceram de novo e o corpo de vocês foi marcado. E querem ver a prova disso? Ele vai dizer no verso 12, vocês foram sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Verso 13 ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela vossa incircuncisão da carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha para cá. O que você faz com a sua culpa normalmente? O que você faz com o sentimento de culpa que normalmente você tem? É muito comum olharmos algumas pessoas que têm o sentimento de culpa e algumas se maltratam. Elas se maltratam sofrendo do tipo, por que eu fiz isso? Por que esse negócio? Por que eu fui tomar essa atitude? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Alguns outros já estão um pouco mais cauterizados e aí eles já nem conseguem sentir mais culpa. Mas é engraçado ver de regra como é que a culpa nos aprisiona. É engraçado que a gente às vezes consegue lidar com a culpa no nosso dia a dia, mas a culpa sempre tem um encontro marcado com o nosso travesseiro, né? É engraçado que às vezes você, por exemplo, sente isso de coisas que você fez há 10, 20, 30, 40 anos, coisas que você acabou de fazer ontem, essa noite, hoje de manhã, agorinha. E eu acho isso curioso, porque como é que a culpa normalmente nos escraviza, né? E a gente não consegue caminhar e não consegue continuar vivendo. Aí, quando o cara vem para a igreja, ou quando ele ouve falar de Jesus, algumas coisas acontecem. Às vezes, ele chega e diz assim, eu preciso acertar a minha vida para que eu possa ir para a igreja. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar para que ao mudar eu vá até Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me aceite. E isso é engraçado porque a gente não consegue, perceba como a gente não consegue lidar com perdão direito. Porque normalmente quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa, qual é a nossa atitude? A gente quer sempre vingança. Mas voltemos à questão da culpa, porque perceba como normalmente você, é difícil quando você se sente assim, você não consegue chegar até Deus. Parece que tem uma barreira. E aí sempre parece que você tem que fazer alguma coisa para que você consiga chegar até Ele. E é exatamente isso que Paulo está quebrando. Sabe por quê? Quando é que Deus te amou? Deus não amou você quando você fez alguma coisa boa ou bacana por Ele. Deus não amou você quando você estava bonitinho, cheirosinho, do lado dele lá no trono. Deus não amou você assim. Deus amou você quando você era filho da ira, perdido, escravo do pecado, miserável, condenado ao inferno. Então por que você acha que agora alguma coisa que você fez ou fará vai fazer Deus te amar mais ou menos? Por que você acha que alguma coisa, algum cumprimento de alguma regra vai fazer Deus gostar mais ou gostar menos de você? Isso é um erro e é isso que ele está dizendo. Gente, Ele perdoou os pecados de vocês quando vocês eram inimigos dele. Por que vocês ainda acham que vocês vão conseguir, de alguma maneira, de alguma forma, cumprindo regras, fazer com que Deus ame vocês mais ou menos? Irmãos, eu acho engraçado porque o verso 14 explica muita coisa. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito de dívida é esse? Paulo está falando da lei de Moisés. Não tenham outros deuses. Não façam imagens. Não usem o nome de Deus em vão. Santifiquem o dia do Senhor. Honra o pai e tua mãe. Não mate, não roube, não fale mentira e não cobice nada de ninguém. Quando vocês olham essas coisas, elas acusam vocês. Qual de vocês conseguem cumprir essas coisas? Nenhum de vocês.
Porque todos vocês têm ídolos, todos vocês falam e usam o nome de Cristo em vão, e matam, e roubam, todos nós. Todos nós. Agora, o que ele fez com esse escrito de dívida? Simples. Ele pegou essa lei e ele encravou com Cristo na cruz. E sempre que um preso romano era morto, em cima dele eles colocavam a sua condenação. A sua condenação foi morta com Cristo na cruz. Ela foi rasgada com Cristo na cruz. Então, por que a gente acha que ainda para ser salvo ou para estar com Deus a gente tem que cumprir algumas regras para agradar a Ele? Por que a gente ainda acha que as coisas de bom que a gente faz, ou as nossas boas obras, ou quando a gente olha alguém fazendo alguma coisa boa, são essas coisas que vão agradar a Deus? E sabe o que eu acho mais bacana? O verso 15. Ele diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os dispôs ao desprezo. Lembrem-se, quando vocês forem ler o livro de Atos, que Estevão vai dizer, quando vai ser apedrejado, que Moisés recebeu a lei por intermédio de anjos. O que significa isso? Quando Moisés está no Sinai recebendo a lei, quem está entregando a lei para Moisés? Os anjos são mediadores de Deus. E os gnósticos acham também que os anjos são mediadores de Deus. Só que aqui Paulo não está falando de anjos bons mediadores de Deus. Paulo está falando de anjos de demônios. E o que ele está falando desses demônios? Aonde estão eles? Sempre que um grande general de guerra ganhava uma batalha, ele entrava numa cidade e atrás dele ia o seu exército. Atrás do seu exército iam os despojos de guerra, normalmente os inimigos, manietados, sem as suas armaduras. E a população em volta vinha aclamando o rei e zombando os inimigos que estavam derrotados. Paulo está dizendo que o que é que Jesus fez com o diabo e o que Jesus fez com os demônios. Arrancou a sua armadura, arrancou a sua espada, arrancou o seu escudo, arrancou tudo, amarrou Satanás e Jesus leva Satanás atrás dele numa empreitada de guerra final. O que significa isso? Significa que alguns de nós às vezes morrem de medo do diabo, morrem de medo, não pode falar nada porque o diabo vai ouvir, não pode pensar nada porque Satanás vai pegar. Aonde Jesus botou o diabo? Amarrado, atrás dele. Enquanto Satanás é humilhado, Jesus continua carregando. Jesus continua sua empreitada de glória. Meus irmãos, só Cristo e nada mais. Nós não precisamos de nada mais do que Cristo. Nenhum ensinamento que seja maior do que Cristo, e nós não precisamos de nenhum cumprimento de regra e de lei que nos leve até Deus, senão Jesus Cristo. Mas ele continua, verso 16, olha comigo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Presta atenção, essa imagem é bonita. Imagina que o Atos ali, ele está vindo atrás de mim. E ele está vindo atrás de mim e tem uma luz muito forte aqui. De acordo que ele começa a chegar perto de mim, talvez eu consiga ver uma sombra. Talvez eu consiga ver que é um homem, magrinho, cabeludo. E eu começo a olhar esse negócio. A questão é quando ele chega diante de mim, eu consigo contemplar ele. Eu consigo ver ele. Sabe o que Paulo está dizendo? Páscoa, tabernáculos. Não come porco, não come animal tal, não come isso, não come aquilo. Isso era uma sombra de Jesus que estava para vir. Aí um dia alguém me perguntou assim, por que a gente não guarda o sábado? Porque o sábado é uma sombra do que ia ver. Sua Bíblia não tem Colossenses 2? O sábado é uma sombra. Como assim, pastor? Simples.
O sábado foi dado para Deus para que a gente lembrasse do corpo. Como assim, pastor? O sábado foi dado para nós porque Cristo ressuscita no domingo. E o domingo é o dia do corpo, não para eu guardar o sábado, mas para eu guardar o corpo. O sábado é uma sombra do corpo. O sábado aponta para Cristo. O sábado aponta para o corpo de Cristo, que é o meu descanso eterno. Então eu não vou guardar sábado coisa nenhuma, porque eu tenho corpo. Eu não vou guardar sábado. Eu vou comer do corpo. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Então eu não tenho que guardar dia. Eu tenho que guardar o corpo. Eu tenho que guardar Cristo. E é isso que ele quis mostrar para nós. Agora, por que é que a gente ainda acha que por cumprir isso, aquilo ou aquilo outro, a gente vai para o céu? Sabe qual é a grande questão? Daqui uns dias a gente vai falar de graça. O problema é que esse tipo de coisa humilha eu e humilha você. Me humilha e humilha você. Isso me humilha e te humilha. Por quê? Porque Deus não chamou santo, Deus não chamou sábio, Deus não chamou ninguém assim. Deus chamou pecadores. Deus chamou gente para que Ele amasse quando estavam miseravelmente perdidos e caídos. É isso, gente. Deixa eu continuar. No verso 18, deixa eu passar aqui. O verso 18, eu botei um monte de coisa, mas não vou tratar disso aí não. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui, porque agora Jesus é maior do que esse misticismo todo, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Aí eu estava lendo um cara interpretando esse texto, achei muito legal. Porque em Corinto, em Colossos, eu podia chegar lá, eu e Jean, aí Jean ia falar bem assim, rapaz, então, a partir de agora você tem que dar 3 piruetas para entrar na igreja. Eu falei assim, Jean, você está doido? Paulo falou isso? Epáfras falou isso? Moisés falou isso? Ele falou, não, cara. O anjo me falou. Um anjo me falou que agora você tem que dar 3 piruetas para poder entrar na igreja. Recebi isso do anjo. Aí eu achei bacana, porque eu vi essa frase. Cara, Augustus matou a pau nessa frase. Dê uma olhada na história da igreja. Toda grande heresia e falsa religião começou com alguém tendo uma visão. Século 3 e 4. Século 3 e 4. Um pastor de ovelhas analfabeto entra numa caverna. Aí ele entra numa caverna, quando ele está lá dentro, ele começa a receber uma revelação de um anjo. Só que como ele não sabe escrever, ele sai de lá. Aí ele sai de lá e pede para um amigo dele poder escrever as revelações que ele guardou. De quem eu estou falando? Sim, o nome desse pastor é Mohammed, mais conhecido como Maomé, e está aí até hoje. Ele teve uma grande visão numa caverna, e até hoje nós estamos aí com isso. Ande um pouquinho mais, ou um pouquinho antes, do século 2 e 3, um homem chamado Montano, com 2 profetisas chamadas Prisca e Maximila, elas recebem uma revelação dizendo que a vinda de Jesus estava próxima e que todos deveriam vender todas as coisas e ir para uma determinada cidade, e lá nessa cidade Jesus apareceria. Ele voltou? Porque há 200 anos um homem chamado Miller recebeu uma revelação de um anjo dizendo que a volta de Jesus era naquele dia. E Jesus ia voltar naquele dia. E aí ele fez todos os cálculos, errou, viu que errou e falou, não, é no ano que vem. Errei por 1 ano. Moral da história, ele não voltou. No ano seguinte, Miller largou esse negócio, mas os seus discípulos pegaram. Logo depois, uma moça chamada Ellen White pega esse ensinamento. E aí, ela diz que Jesus, na verdade, voltou e o que há é um juízo investigativo de Cristo, que os adventistas falam tanto. E está aí. E o que dizer, por exemplo, do Joseph Smith, quando recebe, ele está dormindo, aí esse negócio não acontece comigo, acho que com vocês também não. Aí ele está dormindo, e lá na hora do sono dele me vem um anjo chamado Moroni e diz, então, levanta aí, porque eu tenho uma revelação para vocês dos santos dos últimos dias. Em Colossos isso acontecia. Você acha que isso é heresia nova? Isso sempre existiu, gente.
Você acha que eu gastei 1 hora semana passada falando para vocês que a revelação e palavra de Deus, ela é escrita. Ela é escrita. É a sagrada palavra. É a sagrada escritura. Não tem essa história de A, B, C ou D, falar que viu um anjo. Deus demora 1.600 anos escrevendo um livro dele, para me vir um cara com a dor de barriga falar que ele recebeu uma revelação de alguém, para levar uma renca de gente com ele. Meus irmãos, o que mais vocês precisam além de Cristo? Porque olha o que ele diz. Ele diz que essas coisas parecem e têm cara de humildade, mas isso é carnalidade. Parece espiritual demais, mas isso é carnal. Você quer algo espiritual? Confie nos méritos de Jesus. Cara, todas as vezes que a gente ora, você tem que lembrar disso, porque sempre que você ora em nome de Jesus, você está dizendo uma coisa: pelos méritos de Cristo. Meu Deus, Jesus é maior do que esses ensinamentos. Jesus é maior do que o cumprimento de qualquer lei, porque Ele cumpriu a lei no meu lugar na cruz. E, gente, Jesus é maior do que qualquer misticismo desse. Será que não basta para nós chegarmos aqui e cantarmos? Será que não basta para nós ouvirmos a palavra de Deus? O que mais nós queremos? O que mais você quer? Sabe qual é o problema? E eu entendo, e o John MacArthur fala isso. O problema é, irmãos, que nós, via de regra, nós não cultivamos muitos relacionamentos com Deus. Perceba como a nossa vida de oração é tão débil e frágil. E ele dizia assim, normalmente a gente só procura Deus quando os últimos recursos acabam. Só que quando os últimos recursos acabam, aí a gente vai procurar Deus. É mais ou menos assim. Eu tenho uma demanda, então eu tento fazer tudo, e depois no final eu procuro a Deus. E eu acho engraçado é que normalmente quando a gente procura Deus, a gente já está caindo pelas tabelas. E aí a gente já está tão desesperado que a gente está afim que vai vir uma voz do céu para falar alguma coisa com a gente. E não vai, cara. A única voz que veio estava na cruz. Sabe o que tem para você? Só tem Jesus, cara. Não tem mais nada. Só tem Jesus. Só tem o perdão de pecado dele. E mais nada. E olha como é que o texto termina do 20 ao 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vocês já viram aquele pessoal que fala assim, rapaz, aquele irmãozinho ali é santo. Mas por quê? Aquele nunca mexeu numa rede social. Aquele na casa dele não entra o WhatsApp. Aquele não se mistura, a vida toda ele nunca foi na praia. Aquela irmã ali é uma irmã santa, porque olha a roupa que ela usa. Aquele cara é um cara abençoado, porque rapaz, se você soubesse como é que aquele cara jejua, se você soubesse como é que aquele cara ora, e eu acho interessante isso. Se você quer jejuar, você pode. Se você quer orar, você ora. Mas sabe o que eu acho interessante? Essa piada eu acho interessante. Um conto. Disse de um carteiro que chega na casa para entregar a carta. E o problema é que o cachorro sempre corre para morder ele. O cachorro sempre corre para mordê-lo. E ele faz algo curioso, porque ele diz com a moça, olha, se você não der um jeito nesse cachorro, eu não posso vir entregar a carta mais. Então o que ele faz? A moça pega, na semana seguinte, quando o carteiro vem, ela pega uma fita, enrola no focinho do cachorro
exatamente para ele não correr atrás do carteiro. E quando o carteiro vem, ele não consegue morder. Só que o problema não é que o cachorro parou de morder, não. O problema é que amarraram a boca do cachorro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Como é que você lida com o seu desejo pecaminoso? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com essas vontades que vêm no seu coração? Como é que você lida com esses pensamentos que vão dentro de você? Se você não levar eles até Cristo, já percebeu que não vai embora? Já percebeu que não sai? Porque brigar com eles não resolve, não. Ou você leva eles para a cruz ou eles vão continuar aí. Ou você crucifica eles ou eles vão continuar aí. Ou você confessa e leva eles até o pé de Jesus, ou isso aqui não tem valor nenhum e você está vendo isso aí na sua carne. Esse é o problema. Porque os caras falam assim, foge, e tem que fugir mesmo. Segura, e tem que segurar mesmo. Agora, a única maneira de você lidar com seus desejos, com o seu pecado, é levando eles até Jesus. Ou você crucifica eles na cruz, ou você vai continuar vivendo desse jeito. Por isso que às vezes você não aguenta a sua mente. Por isso que às vezes você não aguenta o seu coração. Por isso que às vezes a sua carne te cobra demais. Sabe por quê? Porque você tenta segurar a onda tendo ascetismo. Não vai dar, cara. Não vai dar. Ou você leva até Jesus, ou não vai dar. Ou você olha para Jesus de uma maneira positiva, dizendo, eu quero crucificar a minha carne aí, ou não vai dar. Eu quero que esses desejos, eu quero que essas atitudes, eu quero que esses sentimentos sejam crucificados com o Senhor, ou não vai dar. Irmãos, eu não vou demorar muito hoje. Não sobrou nada para nós não, irmãos. Não tem nada para nós a não ser a cruz de Cristo. Não tem nada para mim, não tem nada para vocês além de Jesus. Eu não tenho nenhum ensinamento bárbaro para dar para vocês, a não ser o de Jesus. Eu não tenho nenhuma ordem para mandar vocês fazerem, para deixar Deus amar vocês mais ou menos, a não ser Jesus na cruz. Não há nada que você vá fazer que Jesus vai te amar mais ou menos, meu irmão. Ele te amou na eternidade, você estava ligado com Ele na eternidade. Você nem era nascido e você já estava ligado a Ele. Irmãos, não há nada que você possa tentar fazer para se livrar do seu pecado, cara, a não ser Jesus Cristo. Ou a reforma nos ensina hoje que a gente tem que voltar para Cristo e só para Cristo. E você vai ter que reinterpretar o seu cristianismo inteiro a partir dele. Que 1 Coríntios 3,11 vai dizer que ele é o fundamento. Ô irmão, isso aqui é só religiosidade. Só religiosidade. Ou nós voltamos para Cristo, ou isso é só religiosidade. A plenitude do ser de Deus estava nele. O que é que Deus veio nos dar? Deus veio nos dar só Cristo. É preciso haver uma identificação nossa com Ele. Leve os seus pecados até a cruz. Vá até a cruz encontrar com Jesus. Saia de lá livre para adorar a Jesus. Lutero tinha uma frase interessante quando ele dizia que a lei nos leva até Cristo. E Cristo nos traz de volta em gratidão até a lei. Acho isso legal. Quando ele dizia, a lei me leva até a Cristo porque eu vejo que eu sou pecador, eu preciso da cruz. Só que a cruz vai me levar para a lei, em sinal de gratidão, para servir a Deus. Nós estamos diante de Deus. O que é que sobrou para mim, irmãos? O que é que sobrou para vocês? Só Cristo. Só Cristo. Ele é maior do que tudo. Eu acho que a gente tem que voltar para Ele hoje. Eu acho que a igreja precisa voltar para Ele sempre.